Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de compartilhar da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, para que a gente possa andar nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma palavra que eu preguei na Igreja Presbiteriana Manancial há um mês atrás. Eu já trouxe essa palavra também junto ao Ministério de Coral. Já falei sobre essa palavra também na reunião de oração. E agora chegou o momento da Escola Bíblica Dominical. É um texto que tem falado muito comigo. Eu espero que fale ao seu coração também. O assunto é inimigos da fé. Nós vamos conhecer 3 inimigos da nossa fé. E vamos começar 1 Reis 18, 21. É o texto principal da nossa aula. Primeiro livro de Reis, 18, 21, está aí na tela, você pode acompanhar com a gente. Diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então a pergunta do profeta Elias aqui para nós é: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ou seja, por quanto tempo vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Até quando vocês vão ficar em dúvida do que vocês devem fazer? Até quando vocês oscilarão entre 2 caminhos? Porque é assim que muitas pessoas vivem. Porque o mundo é assim. As pessoas estão constantemente vivendo entre 2 opiniões. Mas as pessoas já acham isso normal, porque no mundo isso é normal. E se nós tratarmos o assunto de maneira simplista, ou seja, isso é normal, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, é a chamada polarização, esquerda e direita. Eu reuni algumas polarizações da vida. Pode colocar na tela aí. Tem ali Messi ou Cristiano Ronaldo? Pelé ou Maradona? Nescau ou Toddy? Beatles ou Rolling Stones? Café ou chá? Coca-Cola ou Pepsi? Cães ou gatos? Nós vivemos constantemente entre 2 opiniões. Sempre tem essa polarização na nossa vida. Mas com relação ao Evangelho, não é assim. O Evangelho que nós vivemos no nosso dia a dia, como eu costumo dizer, ali no chão da fábrica, não nos andares superiores, nos escritórios, mas ali na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. O Evangelho do dia a dia não é tão simples assim. Na igreja não pode ter essa polarização de um pé no mundo, um pé no reino. Não pode ter esses 2 pensamentos. Um pé que parece querer andar nos caminhos de Deus e outro que parece querer andar no caminho de um precipício. Então não pode haver polarização com respeito à salvação ou à santificação. Então o profeta Elias, ele pergunta: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? E essa pergunta me lembra algumas perguntas que Jesus faz para nós. Eu reuni aqui alguns textos de algumas perguntas que Jesus fez para nós. Por exemplo, Mateus 16, 13 e 15. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós? Quem dizeis que eu sou? A cada verso que você vai ler, a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil para nós. Mateus 8, 26. Por que temeis, homens de pequena fé? É outra pergunta que Jesus faz para nós. Mateus 26, 40. Nem uma hora pudeste vigiar comigo? E o próximo verso talvez seja o mais dolorido para nós, ou doloroso. Tu me amas? Amas-me? Tu me amas? E a última pergunta que eu reuni aqui de Jesus também é difícil. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então são perguntas importantes e perguntas que nos confrontam. Mas também tem algumas perguntas que nós fazemos para Jesus ou fizemos em alguma parte da nossa vida. Por exemplo, Mateus 8, 27.
Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 11:3. Tu és aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? João 6:30. Que sinal mostrarás para que creiamos em ti? Então aqui essas perguntas, elas são uma pequena amostra de uma certa incredulidade, dúvidas, pensamentos inseguros, quer dizer, uma certa falta de convicção que muitas vezes nós temos na nossa vida diária. E aqui aparece o primeiro inimigo da nossa fé, que é, pode colocar, a instabilidade. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Instabilidade é o primeiro inimigo da nossa fé. Até quando cocheareis? Uma pessoa que cocheia ou manca, uma pessoa que manca, como diz o verso, é uma pessoa que está em desequilíbrio. É uma pessoa que tem uma certa instabilidade no seu andar. Parece que a qualquer momento ela pode cair ou pode tropeçar. E muitas vezes o que atrapalha a nossa vida espiritual é essa nossa instabilidade, um certo desequilíbrio entre o que nós cremos e o que nós vivemos. Muitas vezes vivemos uma espécie de incredulidade somada a uma falta de confiança em Deus. Parece que às vezes nós agimos e vivemos como descrentes. Há um mês atrás, ou 2 meses, eu trouxe uma aula aqui sobre a providência de Deus. E eu queria só relembrar algumas coisas que muitas vezes nós estamos esquecendo, que o nosso Deus é soberano. Nós muitas vezes esquecemos que nós vivemos debaixo das mãos de Deus. E às vezes a gente se perde diante de todas essas preocupações que a gente tem no nosso dia a dia. E muitas vezes nós vivemos como descrentes. A gente deixa a ansiedade e o medo tomar conta do nosso coração. E estamos esquecendo desse verso de Atos 17:28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Naquela aula que eu dei sobre providência, eu falei que muitas vezes nós vivemos a vida pelo acaso. O mundo, ele está colocando na nossa vida, e eu quero repetir isso, que a gente vive pelo acaso, pelas coincidências. Essa é uma ideia que existe neste mundo, está impregnada nas músicas, nos filmes, nos livros. Uma das músicas que eu mostrei, pode colocar, na outra aula, foi sobre essa música do Titãs. Não é para você cantar não, só para ler, tá? Queria ter aceitado a vida como ela é. Deixa eu ver se eu enxergo. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger. Enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger. Quer dizer, parece que as pessoas esperam que o acaso proteja alguém. Lulu Santos também falou sobre isso, numa música lá de 1986, pode colocar. Um para o outro, nós somos feitos um para o outro, pode crer, por isso é que eu estou aqui. E não há lógica que faça desandar o que o acaso decidir. Quer dizer, o acaso protege, o acaso decide. As pessoas estão vivendo debaixo do acaso. Mas tem filmes sobre o acaso, pode colocar os filmes. 2 filmes que eu coloquei aí, inclusive eu já assisti esses filmes. De Caso com o Acaso e Encontros ao Acaso. Quer dizer, até na vida romântica o acaso é colocado. Parece que nós vivemos toda a nossa vida debaixo do acaso. E tem 2 livros que eu coloquei ali. O primeiro é As Leis do Acaso, de Robert Matthews. Ali está escrito como a probabilidade pode nos ajudar a compreender a incerteza. Quer dizer, incertezas, probabilidades, acaso. O outro livro é pior ainda, Steve Richards, O Livro da Boa Sorte. Como aproveitar o acaso e as coincidências. Coincidências, acasos, incertezas, probabilidades. Nós não vivemos debaixo dessas coisas. Nós vivemos debaixo da mão de Deus. Mas esse é o pensamento que o mundo está querendo colocar goela abaixo nas nossas vidas. Por isso que muitas vezes nós, crentes, estamos vivendo como ateus, crendo no acaso, nas coincidências. A Bíblia diz que dentro da igreja tem pessoas assim, que afirmam ser cristãos, mas não vivem como cristãos. O problema é que quando nós dizemos que somos crentes e não vivemos como crentes, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. Então esse texto aí mostra a responsabilidade de ser cristão. Ser cristão é assumir uma responsabilidade. O texto diz,
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então a Bíblia fala em consciência cauterizada, fala em hipocrisia de vida, fala em mentiras, ou seja, pessoas que já não percebem mais que estão erradas. Elas pecam, mas parece que isso já faz parte da sua vida, isso não incomoda mais. Então, mesmo sendo crente, esse desequilíbrio entre o que crê e o que vive, de alguma forma toma conta da sua vida. E até aquelas pessoas que convivem em volta dessa pessoa, já nem lembra mais que ela é crente, que ela é cristã, porque não tem mais um testemunho. Simplesmente ela não se incomoda mais, porque ela se sente bem assim. Uma pessoa que vai na igreja, pessoa que participa dos cultos, se envolve, mas trata apenas como uma religião, como uma terapia. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós não compreendemos o que realmente significa o pecado, nós nos tornamos complacentes com o pecado, nós nos tornamos parceiros do pecado e vivemos uma vida de mentiras, onde a consciência já não nos acusa mais. Por quê? Porque ela está cauterizada, como diz o texto, ela está contaminada, ela está queimada. A gente não sente mais a consciência nos acusando. O pastor Billy Graham, ele disse que o problema que enfrentamos na vida é o pecado e vem aqui de dentro. Eu peguei essa foto onde ele põe assim, uma mão assim, vem aqui de dentro. Esse é o grande problema que nós enfrentamos na vida. O pecado. E o pecado não é só um problema humano, não é um problema isolado. Quando o pecado entrou no mundo, ele causou uma agitação cósmica. Não é só o homem que está relacionado com o pecado, mas a criação está gemendo, o universo está gemendo, o cosmos está gemendo com o pecado, porque o pecado gerou um distanciamento. O pecado gera um distanciamento. E eu coloquei pelo menos 4 aspectos aqui que o pecado gera esse distanciamento. O primeiro distanciamento que o pecado gera, pode colocar, entre o homem e Deus. Como resultado da queda, estamos por natureza num estado de inimizade para com Deus. Quer dizer, aquela comunhão perfeita que havia entre o homem e Deus foi quebrada. E nós nos tornamos inimigo de Deus. Então, o pecado ele causa essa separação, esse distanciamento entre o homem e Deus. Mas há um segundo distanciamento que o pecado gera. Um distanciamento entre o homem e a natureza. O mundo se tornou resistente às mãos da humanidade caída. Quer dizer, toda a criação foi afetada pelo pecado e o homem que tinha domínio sobre a natureza, domínio sobre o pecado, viu esse domínio ser prejudicado por causa do pecado. Então houve um distanciamento entre o homem e a criação. Então o distanciamento entre o homem e Deus, entre homem e natureza e criação. Terceiro distanciamento, entre o homem e o próprio homem. Muita violência ocorre entre seres humanos, não somente no nível individual de relacionamentos quebrados, mas também na grande escala de nações se levantando contra nações. Quer dizer, quando nós pecamos, não apenas desobedecemos a Deus, mas também nos afrontamos uns aos outros, guerreamos uns contra os outros. Por isso que existem assassinatos, roubos, invejas, ódio, calúnias, adultérios. Quer dizer, toda essa lista de pecados que o apóstolo Paulo gostava muito de colocar para nos confrontar, ele descreve a maneira como nós somos prejudicados pelos outros seres humanos e recebemos e prejudicamos também as outras pessoas em retorno. Distanciamento do homem e Deus, distanciamento do homem com a natureza, distanciamento do homem com o próprio homem. E o quarto distanciamento, o homem em si mesmo. Houve um distanciamento entre eu e o meu eu. Na queda, nos tornamos alienados, não somente de Deus e das outras pessoas, mas também de nós mesmos. É comum ouvirmos pessoas dizendo, odeio a mim mesmo. Por isso que hoje em dia se fala muito em autoestima, em dignidade humana, porque os seres humanos têm problemas com a autoestima por causa do pecado. Na queda, nós nos tornamos alienados de nós mesmos, distanciados de nós mesmos. Por isso que tem suicídios,
As pessoas não conseguem conviver com si mesmo. R.C. Sproul, ele escreveu que o pecado traz consequências cósmicas, sociais e espirituais. Então, a falta de convicção de pecado leva a uma fé superficial, que leva a uma vida cristã desequilibrada, instável, uma religiosidade vazia. Uma vida cristã superficial é aquela vida que você só pensa nessa terra. Você só quer saber deste mundo. A tua fé se baseia nesta vida. E quando a nossa fé se baseia apenas nesta vida, a gente fica preso naquela ideia que quando as coisas estão indo bem na nossa vida, é sinal de que eu estou indo bem com Deus. Tem muita gente pregando assim. Se as coisas estão bem na minha vida, é porque eu estou bem com Deus. A gente tem que se livrar desse tipo de pensamento, porque aqui para nós, tem vezes que as coisas dão certo, mas tem muitas vezes que as coisas dão errado. É só você olhar para a sua vida e ver. Quantas vezes deram errado as coisas na nossa vida? A gente tem que se livrar desse pensamento. Então o profeta Elias está aqui nos repreendendo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Pode colocar o outro. Até quando indica tempo. Cocheareis indica esse andar instável, desequilibrado. E entre dois pensamentos indica aí indecisão, dissonância, conflito. Então o profeta Elias está aqui nos exortando, dizendo: quando é que você vai parar de viver desequilibrado e em conflito com Deus? A pergunta é: que desequilíbrio é esse? Qual é o conflito que nós vivemos com Deus? Que conflito será que o profeta Elias está dizendo? Ele diz na sequência do verso de 1 Reis 18, 21, ele diz: se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Dois pensamentos, dois caminhos, dois senhores. Quando a gente fala em dois senhores, a gente rapidamente lembra do texto de Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Tiago também falou sobre isso. Tiago disse: o homem de ânimo dobre ou duplo é inconstante em todos os seus caminhos. E aqui aparece o segundo inimigo da nossa fé. O primeiro é a instabilidade, o segundo é a inconstância. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Uma pessoa que cocheia ou manca, como diz o verso, é uma pessoa que está em desequilíbrio, uma pessoa que demonstra uma certa instabilidade, e isso causa na vida dela inconstância. O que é inconstância? É alguém que tem falta de perseverança, falta de firmeza, uma forte tendência a rapidamente mudar de opinião, mudar de ideia, mudar de atitude. Então esse verso aí de Elias, ele indica para nós uma necessidade urgente na correção da nossa postura. Está falando de andar desequilibrado. Uma correção no nosso andar, alinhar o nosso pensamento, endireitar os nossos caminhos. Se Cristo é teu Senhor, segue-o. Quantas vezes a Bíblia nos adverte: não se engane. Se você quer mesmo seguir a Cristo, então siga de verdade. Agora, se não segue a Cristo, não siga. Quer dizer, não fique aqui, ali, viva a vida do jeito que você quiser. E não sou eu que estou falando isso, é o texto que está dizendo. O texto diz: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Entre outras palavras, o texto está dizendo assim: se o Senhor é Deus, segue. Se não é, segue quem você quiser. É isso que o profeta disse. Por isso que o pessoal ficou bravo com ele. Agora, se de fato o Senhor é o teu Deus, então nós somos obrigados a tomar uma decisão séria, responsável, direta com Deus. Você vai seguir a Deus ou você vai se rebelar contra Deus? Porque no cristianismo não há meio termo. O próprio Jesus disse em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim. Não tem meio termo no cristianismo. Ou segue a Cristo ou não segue. Ou está em Cristo ou está fora de Cristo. Ou é luz ou é trevas. Não existe meia luz
no evangelho. Ou está vivo, ou está morto. Ou anda no caminho estreito, ou está no caminho largo. Ou é cruz ou é mundo. Não há espaço no evangelho para meio compromisso. O evangelho é radical nisso, porque o amor de Cristo por nós foi radical. Ele se entregou totalmente por nós. Então a nossa fé tem que ter constância, firmeza, estabilidade, decisão. É um caminho, é um pensamento, é um Senhor. Deus está aqui nos confrontando através do profeta Elias, dizendo: ou você é crente, ou você não é crente. Agora, se você é crente, viva como um cristão, viva como um crente, tome decisões como um crente, pense como um crente, seja um cristão de verdade. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, e ela disse: o que é ser um cristão de verdade? O cristão de verdade, ele permanece na palavra, ele persevera no caminho e ele mantém a fé. Permanecer, mas perseverar, mas manter é igual a constância. Qual é o que um cristão de verdade faz? Ele é firme e constante. É alguém que confia em Deus. O cristão é aquele que segue a palavra de Deus, mesmo que ela seja contra a nossa opinião. Às vezes, parece que a gente está esperando acontecer algo espetacular na nossa vida. Quando acontecer algo espetacular, aí sim eu tomo a decisão definitiva de entregar minha vida toda, de seguir a Cristo mesmo. Mas a Bíblia não fala nada sobre acontecer algo espetacular. A mensagem do Evangelho é suficiente para nós tomarmos uma decisão definitiva de seguir realmente a Cristo. Porque o Evangelho sim é espetacular. Cristo é suficiente. Cristo é que é espetacular. A Bíblia diz, se você for pregar para alguém, a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ele ressuscitou, e todos os homens são chamados a se arrepender e crer no Evangelho. O que é o Evangelho? É creia e se arrependa. E depois que você se arrepender, a palavra de Deus vai se tornar suficiente para você viver, e ela vai se tornar para você espetacular. A palavra de Deus é espetacular. Seguir a Cristo, então, é ter o seu coração transformado pela palavra de Deus diariamente. Seguir a Cristo é você entender a grandeza do Evangelho, a grandeza da obra de Cristo por nós, dia após dia. Isso é suficiente para transformar a vida de qualquer um. Crer no Evangelho é trazer equilíbrio espiritual para a sua vida. Então, o primeiro inimigo da nossa vida é a instabilidade. Temos que deixar de ser instáveis. O segundo inimigo é a inconstância. Chega de desequilíbrio, dessa inconstância de estar aqui ou acolá. Agora veja o final do verso. Pode colocar. Porém, o povo nada lhe respondeu. Quer dizer, o profeta Elias fala assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue. E o povo? Nada. Meu Deus. O povo não respondeu nada. E aqui aparece o quê? O terceiro inimigo da nossa fé, que é a indiferença. O povo nada respondeu. Indiferença. Muitas vezes a gente vem na igreja, muitas pessoas leem a Bíblia, ouvem pregações, cantam no coral, cantam louvores aqui na igreja, mas de repente se afastam, não respondem, não se comprometem. Elas nem seguem e nem não seguem. Ficam ali numa espécie de limbo espiritual. Um limbo. Indiferentes, apáticos, zumbis. Uma vez, há um mês atrás, eu falei sobre os vampiros espirituais. Agora estou falando sobre os zumbis. Acho que estou assistindo muito filme. Zumbis espirituais. Por quê? Falta paixão. Eu lembro de Davi e Salomão, eu sempre comento isso. Pai e filho, Davi e Salomão. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, um homem apaixonado por Deus. Eu estava na sexta-feira, eu sempre fui um aluno, bom aluno. Eu gostava de sentar na frente, porque nada ia me distrair e eu ficar prestando atenção. Se eu sentasse atrás, um monte de coisa ia distrair. Então, ficava ali para prestar atenção. Mas na sexta série, então eu tirava nota 10 em tudo. Na sexta série, aconteceu esse apagão.
né? Eu ia para a escola e não sei o que acontecia, no momento seguinte já estava em casa. Eu não sei o que aconteceu naquele período. O que acontecia na aula. Um dia eu entrei na classe e eu vi todo mundo ali preparado. Falei, o que será que está acontecendo? Era a prova de história. Eu nem sabia que era prova, nem tinha me preparado. Sabe aquele apagão que dá na sua vida? Aí depois eu tive que correr atrás de todas as notas, porque aquele bimestre eu fui muito mal. E aí eu pensei, caramba, o que será que aconteceu? Aí no 4º ano da faculdade de economia, o mesmo momento. Eu fiquei 3 meses indo para a faculdade e não assistindo aula. Eu não assistia aula. Eu subia, descia, ficava na cantina, ficava na biblioteca. Tá certo que na biblioteca eu conhecia minha esposa lá, e estou casado com ela. Foi lá que eu conheci a minha esposa. Talvez por isso eu não assistia tanta aula. Mas deu um apagão, 3 meses sem assistir aula. Engraçado que eu encontrei um amigo meu na escada da faculdade e ele disse, você saiu da faculdade? Eu falei, não, você não vem para a aula? E aquilo me acordou, meu Deus, eu não estou indo para a aula. Deu aquele apagão. E aí depois eu tive que correr atrás de todas as notas. É a indiferença, às vezes nos dá esse apagão espiritual. A gente perde um pouco a motivação em relação à leitura da palavra, à oração. A gente perde a motivação de vir à igreja, algo que teria que cativar os nossos corações. Mas a gente perde, a gente simplesmente não se anima, a gente fica espiritualmente apático. Simplesmente não respondemos nada. Por isso o povo não respondeu nada. O que a gente tem que fazer nesse momento de apagão? A Bíblia nos orienta, pode colocar. Primeiro, levantar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ainda que os teus joelhos estejam desconjuntados, você está em desequilíbrio. Minha sogra anda com uma bengalinha, porque os joelhos dela são desconjuntados. Mas a Bíblia fala, levante. Tornai a levantar as mãos cansadas. Segunda coisa, depois que você se levantar, renovar, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começa a ler a palavra de Deus. Ela vai transformar a tua mente, vai te levantar, vai tirar dessa apatia. O próximo, confiar. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Confie em Deus, que Deus vai te tirar dessa apatia, dessa indiferença, e você vai voltar outra vez. Vai ter que recuperar as notas, mas vai voltar. Então a pergunta do profeta Elias para nós hoje é, até quando? Até quando nós vamos continuar nesse desequilíbrio, nessa instabilidade? Até quando nós vamos continuar nessa instabilidade? Até quando nós vamos continuar sendo pessoas inconstantes, volúveis? Até quando nós vamos continuar sendo apáticos, indiferentes? Então, quando eu leio esse texto, Deus está me chamando e nos chamando para uma nova vida de comunhão com Ele, para a gente retornar. Deus está nos chamando para uma reconciliação. Aproveitar que a gente está no final do ano e vem aí um novo ano. Deus está nos chamando para uma reconciliação. Talvez houve um distanciamento entre você e Deus, entre eu e Deus, mas agora é hora de voltar à tua vida de oração. Já pensou você, 1º de janeiro, e você colocar diante de Deus que você vai orar os 365 dias no ano? Quando será que a gente já fez isso na vida? Será que a gente orou 50 dias? Tenho dúvidas. Será que a gente pode colocar diante de Deus, eu quero realmente mudar a minha vida? Como é que eu mudo a minha vida? Em oração. Será que eu consigo pelo menos 5 minutos por dia, no próximo ano, todos os dias eu parar, entrar no meu quarto e colocar a minha vida diante dele? E fazer uma reunião com Deus. É momento de nós voltarmos à nossa leitura diária da palavra de Deus. Aproveitar esse novo ano. Será que a gente consegue ler pelo menos um capítulo 365 dias no ano? Será que a gente consegue pelo menos ler um capítulo, um texto, um verso? Quantos dias deste ano será que nós lemos a Bíblia? Se a gente contar 100 dias? Tenho dúvidas. Voltar a se envolver com a igreja. Voltar a ter ânimo pelos cultos, ânimo pela palavra,
voltar à comunhão com os irmãos, estar junto dos irmãos, visitar os irmãos, estar junto deles, orar por eles. O profeta Elias diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos, entre duas vidas, a vida na terra e a vida no céu? Se o Senhor é Deus, segui-o. Essa é a palavra de hoje, a palavra que o profeta Elias trouxe para nós. É momento de nós nos reconciliarmos e este novo ano a gente mudar de vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa exortação que o Senhor nos dá, a mim e a todos que estão aqui. Muitas vezes nós vivemos meio que sem propósito. Parece que no acaso, vivendo de coincidências, vivendo do que será que vai acontecer amanhã. Senhor, tem misericórdia de nós. Que a gente coloque a nossa vida nas tuas mãos, sabendo que tu és um Deus soberano. Tu és o Deus que cuida de nós todos os dias. O Senhor está conosco todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a não mais andarmos em dois pensamentos, pensando muito nas nossas preocupações. Nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo de forma diferente, que a gente comece a orar todos os dias, Senhor. Que a gente comece a se alimentar da Tua palavra como a gente se alimenta no pão diário. Que a gente comece novamente a se envolver com a igreja, a ter ânimo de vir aos cultos, de estar presente, de cantar, de ouvir a Tua palavra, de estar com os irmãos. Senhor, muda isso na nossa vida no próximo ano, Senhor. Que não seja uma promessa vazia, mas que seja um compromisso. Por isso que o Senhor falou: se o Senhor é Deus, segue-o. Cristo é o nosso Deus, nós queremos seguir o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te seguir, em nome de Jesus. Amém.